Deuteronômio 7. A destruição das nações. Deuteronômio 7 versículo 1. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra, para a qual vocês estão indo para dela tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. Deuteronômio 7 versículo 2. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Deuteronômio 7 versículo 3. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos. Deuteronômio 7 versículo 4. Pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Deuteronômio 7 versículo 5. Assim vocês tratarão essas nações, derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Deuteronômio 7 versículo 6. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Deuteronômio 7 versículo 7. O Senhor não se afeiçoou a vocês nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Deuteronômio 7 versículo 8. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do Faraó, rei do Egito. Deuteronômio 7 versículo 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Deuteronômio 7 versículo 10. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição, ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Deuteronômio 7 versículo 11. Obedeçam, pois, à lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje ordeno a vocês. Deuteronômio 7 versículo 12. Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Deuteronômio 7 versículo 13. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que aos seus antepassados jurou dar a vocês. Deuteronômio 7 versículo 14. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. Deuteronômio 7 versículo 15. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Deuteronômio 7 versículo 16. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, entregar a vocês. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Deuteronômio 7 versículo 17. Talvez vocês digam a si mesmos, essas nações são mais fortes do que nós. Como poderemos expulsá-las? Deuteronômio 7 versículo 18. Não tenham medo delas. Lembrem-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao Faraó e a todo o Egito. Deuteronômio 7 versículo 19.
Vocês viram com os seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Deuteronômio 7, versículo 20. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles até destruir o restante deles, os que se esconderem de vocês. Deuteronômio 7, versículo 21. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. Deuteronômio 7, versículo 22. O Senhor, o seu Deus, expulsará, aos poucos, essas nações de diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. Deuteronômio 7, versículo 23. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão, até que sejam destruídas. Deuteronômio 7, versículo 24. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles de debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês até que os tenham destruído. Deuteronômio 7, versículo 25. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro de que são revestidas, isso seria uma armadilha para vocês. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Deuteronômio 7, versículo 26. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição.